Existe uma verdade que a sociedade prefere esconder, enterrada sobre camadas de moral e bons costumes. Uma verdade que sussurra no ouvido de quem ousa escutar. Os egoístas são mais felizes. Enquanto você se sacrifica pelos outros, carregando o peso do mundo nos ombros, aqueles que escolheram a si mesmos dançam livres pela vida. Eles dormem tranquilos, não perdem o sono com dramas alheios, não se consomem em culpa. Você já percebeu como as pessoas mais generosas parecem sempre exaustas? Como carregam rugas profundas de preocupação, enquanto os inescrupulosos mantêm a pele lisa da indiferença? Não é coincidência. É a matemática cruel da existência humana. Maquiavel, há 5 séculos, já havia desvendado este segredo sombrio da natureza humana. Ele observou os palácios de Florença e viu a mesma dança que você vê hoje, no escritório, na família, nas ruas. O altruísta moderno é uma criatura em extinção, devorada por sua própria bondade. Ele doa tempo que não tem, energia que precisa, dinheiro que falta. Enquanto isso, o egoísta estratégico constrói seu império pessoal tijolo por tijolo, sem o fardo dos escrúpulos alheios. A questão que permanece no ar, densa como névoa matinal, não é se isso é justo. A questão é, por que você continua escolhendo ser a vítima desta equação? Prepare-se para mergulhar nas águas turvas da psicologia humana, onde descobriremos por que sua generosidade pode ser seu maior inimigo e como o egoísmo inteligente pode ser a chave para uma vida plena. Esta jornada mudará para sempre a forma como você se vê a si mesmo e aos outros. Nicolau Maquiavel não era apenas um pensador político renascentista. Era um anatomista da alma humana, dissecando com precisão cirúrgica os mecanismos ocultos do poder e da felicidade. Em O Príncipe, ele não ensinou apenas como governar estados, mas revelou como governar a própria vida. Sua lição mais perturbadora: o bem-intencionado frequentemente falha, enquanto o calculista prospera. Maquiavel observou que os líderes mais amados raramente eram os mais eficazes. Aqueles que se preocupavam demais com a aprovação popular acabavam destroçados pelas engrenagens do poder. Enquanto isso, os que priorizavam resultados sobre sentimentos construíram impérios duradouros. Esta não é uma lição de política, é um manual de sobrevivência emocional. A sociedade moderna criou uma armadilha perfeita. Convence você de que sua felicidade deveria depender da felicidade alheia. Transformou o sacrifício pessoal em virtude suprema, ignorando o preço psicológico desta equação. O resultado, gerações inteiras de pessoas que se sentem culpadas por cuidar de si mesmas, que confundem egoísmo com autocuidado, que acreditam que sua alegria é roubada quando não é compartilhada. Mas existe uma diferença fundamental entre o egoísmo destrutivo e o egoísmo inteligente. O primeiro destrói pontes e queima relacionamentos. O segundo constrói fundações sólidas sobre as quais relações autênticas podem florescer. Fique até o final deste vídeo, porque revelaremos a fórmula exata que separa o narcisista do estrategista, uma distinção que pode salvar sua sanidade mental e transformar sua existência de sacrifício constante em uma sinfonia de realizações pessoais. Você já se perguntou por que sente aquela pontada de inveja quando vê alguém colocando os próprios interesses em primeiro lugar? Porque há uma voz interior que sussurra, que pessoa terrível, quando observa alguém dizendo não sem justificativas elaboradas. Esta reação não é acidental, é o resultado de um condicionamento social profundo, uma programação que transformou você em cúmplice de sua própria infelicidade. A criança egoísta é constantemente corrigida, moldada, domesticada. Divida com seu irmão, pense nos outros, seja bonzinho. Crescemos acreditando que nossa felicidade é moralmente questionável se não incluir o sofrimento voluntário. Criamos uma geração de mártires domésticos, pessoas que se orgulham de suas feridas autoimpostas como medalhas de honra. Observe ao seu redor. Quantas pessoas conhece que estão genuinamente satisfeitas com suas vidas? Quantas dormem sem ansiedade, acordam com expectativa, vivem sem o peso constante da culpa? Poucas, muito poucas. A maioria arrasta-se pelo dia como zumbis emocionais, presos em relacionamentos tóxicos porque é o certo a fazer, em empregos que odeiam porque precisa ser responsável, em compromissos que drenam sua alma porque não pode decepcionar ninguém. Enquanto isso, existe uma minoria silenciosa que aprendeu o segredo. Eles estabelecem limites claros, protegem sua energia como um tesouro raro, fazem escolhas baseadas em seus próprios critérios de felicidade.
Não são monstros, são estrategistas emocionais. Compreenderam que você não pode dar o que não tem, que não pode amar genuinamente outros se não ama primeiro a si mesmo. A neurociência moderna confirma o que Maquiavel intuiu há séculos. O cérebro humano é uma máquina de sobrevivência, não de altruísmo. Quando você constantemente coloca as necessidades dos outros acima das suas, ativa os mesmos circuitos neurológicos do estresse crônico. Seu sistema nervoso interpreta a abnegação excessiva como uma ameaça à sobrevivência, inundando seu corpo com cortisol e adrenalina. Os egoístas inteligentes, por outro lado, mantêm seus sistemas nervosos em equilíbrio. Eles não carregam o fardo emocional de resolver problemas que não são seus, não perdem noites de sono preocupando-se com dramas alheios, não se consomem em culpa por priorizarem seu bem-estar. Esta não é frieza, é saúde mental funcional. Pense nos relacionamentos ao seu redor. Quantos são verdadeiramente recíprocos? Quantos drenam mais energia do que devolvem? A pessoa genuinamente altruísta frequentemente atrai parasitas emocionais, indivíduos que detectam sua disponibilidade como tubarões sentem sangue na água. Eles se aproximam com suas necessidades, suas crises, suas demandas infinitas de atenção e recursos. O egoísta estratégico, entretanto, estabelece filtros naturais. Sua seletividade repele os aproveitadores e atrai pessoas com energia similar, indivíduos que também valorizam reciprocidade e respeito mútuo. Seus relacionamentos se tornam jardins cultivados, ao invés de terrenos baldios, onde qualquer erva daninha pode crescer. A qualidade substitui a quantidade, a profundidade substitui a superficialidade. A chave está no que Maquiavel chamou de necessitar, a necessidade pragmática que transcende a moralidade convencional. Não se trata de se tornar um sociopata, mas de reconhecer que sua primeira responsabilidade é consigo mesmo. Assim como os comissários de bordo instruem que você deve colocar sua própria máscara de oxigênio antes de ajudar outros, a vida exige que você se preserve antes de se doar. Esta necessidade pragmática opera em 3 níveis fundamentais. Primeiro, o físico. Seu corpo precisa de descanso, nutrição, exercício. Quando você ignora estas necessidades básicas em favor de demandas externas, compromete sua capacidade de funcionar efetivamente em qualquer área da vida. Segundo, o emocional. Sua psique requer limites, espaço pessoal, atividades que genuinamente lhe tragam alegria. Terceiro, o temporal. Seu tempo é o único recurso verdadeiramente não renovável que você possui. O egoísta inteligente compreende que proteger estes 3 pilares não é opcional, é obrigatório. Ele não sente culpa por dormir 8 horas enquanto outros se vangloriam da insônia produtiva. Não se desculpe por escolher programas que lhe interessam ao invés de agradar constantemente aos outros. Não justifica como gasta seu tempo livre como se devesse satisfações à humanidade inteira. Esta proteção consciente cria um ciclo virtuoso. Quando você está fisicamente descansado, emocionalmente equilibrado e temporalmente organizado, sua capacidade de contribuir genuinamente para o mundo se multiplica. Você doa a partir da abundância, não da escassez. Seus gestos de generosidade se tornam escolhas conscientes, não compulsões neuróticas mascaradas de virtude. A história está repleta de exemplos que ilustram esta dinâmica. Observemos 2 imperadores romanos, Marco Aurélio e Calígula. Aurélio, frequentemente considerado o imperador filósofo, dedicou sua vida ao bem-estar de outros, sacrificando sua saúde e paz pessoal pelo império. Morreu exausto, deixando um legado de sabedoria, mas também de um homem que raramente conheceu alegria genuína. Calígula, embora extremo em sua crueldade, viveu cada momento intensamente, priorizando seus desejos sem remorso. A lição não é que devemos imitar a crueldade de Calígula, mas reconhecer que Marco Aurélio, apesar de sua grandeza moral, pagou um preço pessoal alto por sua abnegação. Existe um meio termo que nossa sociedade reluta em reconhecer. O ponto onde o cuidado pessoal encontra a responsabilidade social sem sacrificar nenhum dos dois.
Steve Jobs exemplificou este equilíbrio sombrio. Era notoriamente exigente, protegia ferozmente seu tempo e energia, rejeitava compromissos que não alinhavam com sua visão. Muitos o consideravam egoísta, até cruel. Contudo, esta mesma proteção de seus recursos permitiu que criasse produtos que revolucionaram a vida de bilhões de pessoas. Sua contribuição para o mundo foi amplificada precisamente porque ele se recusou a diluir seu foco. Contraste isto com incontáveis indivíduos bem-intencionados que se esgotam tentando agradar a todos, ajudar cada causa, resolver todos os problemas ao seu redor. Suas contribuições, embora moralmente admiráveis, frequentemente se diluem em uma névoa de esforços dispersos que beneficiam poucos e exaurem completamente o doador. O egoísmo estratégico manifesta-se em sinais comportamentais específicos que você pode reconhecer tanto em si mesmo quanto nos outros. Primeiro, estas pessoas estabelecem e mantêm limites claros, sem longas justificativas. Quando dizem não, não se seguem desculpas elaboradas ou promessas de compensação futura. Um simples "não posso" ou "não me interessa" encerra a questão. Segundo, eles investem tempo e energia primariamente em atividades e relacionamentos que oferecem retorno genuíno, não necessariamente financeiro, mas emocional, intelectual ou experiencial. Não desperdiçam fins de semana em compromissos sociais que consideram tediosos apenas para manter aparências. Não permanecem em conversas que drenam sua energia por educação. Terceiro, eles dormem bem. Esta pode parecer uma observação trivial, mas é profundamente reveladora. Pessoas que constantemente se sacrificam carregam uma inquietação constante, uma ansiedade de baixo nível que interrompe o descanso. O egoísta inteligente, tendo cuidado de suas responsabilidades primárias consigo mesmo, pode entregar-se ao sono sem culpa ou preocupação. Quarto, eles fazem escolhas baseadas em seus próprios critérios de sucesso e felicidade, não nos padrões impostos por família, sociedade ou mídia. Se valorizam tranquilidade sobre status, escolhem a tranquilidade. Se preferem aventura à segurança, abraçam o risco. Não vivem vidas por procuração, tentando satisfazer as expectativas alheias. Quinto, paradoxalmente, frequentemente são mais generosos que os altruístas compulsivos. Como doam a partir da escolha consciente, não do condicionamento social, seus gestos de generosidade carregam mais peso e autenticidade. Mas aqui reside o paradoxo mais perturbador desta equação. O egoísmo desenfreado, levado ao extremo, constrói prisões douradas. A história nos ensina através de exemplos brutais que a busca obsessiva pelo interesse próprio, quando desconectada de qualquer consideração pelos outros, inevitavelmente se volta contra seu praticante. Nero incendiou Roma para construir seu palácio dos sonhos e terminou sozinho, traído por todos, forçado ao suicídio. Sua felicidade momentânea custou sua própria destruição. O egoísmo tóxico opera como uma droga, oferece prazer imediato, mas corrói sistematicamente as fundações da existência sustentável. Quando você trata todas as pessoas como instrumentos para seus fins, eventualmente fica cercado apenas de outros instrumentos ou de inimigos. A confiança, esse tecido invisível que mantém a sociedade funcionando, se desintegra ao seu redor como papel molhado. Maquiavel, frequentemente mal interpretado como defensor da crueldade gratuita, na verdade alertava contra os excessos. Ele compreendia que o príncipe que governasse apenas através do medo seria eventualmente derrubado por uma coalizão desesperada. A sustentabilidade exige equilíbrio, suficiente egoísmo para se proteger, suficiente consideração pelos outros para manter alianças estratégicas. Os narcisistas modernos ilustram perfeitamente esta armadilha. Inicialmente, sua autoconfiança e foco em si mesmos pode parecer atrativo, até invejável. Eles conseguem o que querem quando querem, mas observe-os após uma década. Frequentemente estão isolados, cercados apenas de pessoas que os toleram por interesse próprio ou medo. Suas vitórias se tornam vazias porque não tem ninguém genuíno para compartilhá-las. A verdade final é que o egoísmo inteligente não é sobre escolher entre você e os outros. É sobre reconhecer que estas não são categorias opostas.
Quando você está genuinamente bem consigo mesmo, descansado, realizado, em paz, sua capacidade de contribuir para o mundo se multiplica exponencialmente. Quando está esgotado e ressentido por constantes sacrifícios, até seus gestos mais generosos carregam a amargura da obrigação. A sociedade precisa desesperadamente de mais pessoas que pratiquem este equilíbrio. Precisamos de indivíduos que se recusem a ser mártires, que estabeleçam padrões elevados para como devem ser tratados, que demonstrem que é possível ser simultaneamente autocentrado e socialmente contributivo. Estes são os verdadeiros líderes, não os que se sacrificam constantemente, mas os que se preservam para lutas que realmente importam. Se este vídeo despertou algo em você, se reconheceu seus próprios padrões de autossacrifício desnecessário, então já deu o primeiro passo. Comece pequeno. Diga não a um compromisso que não lhe interessa esta semana. Durma 1 hora extra ao invés de assistir mais um episódio por obrigação social. Invista 30 minutos diários em algo que genuinamente lhe traga alegria, sem justificar para ninguém. Inscreva-se no canal se quer continuar explorando estas verdades desconfortáveis que a sociedade prefere ignorar. Compartilhe nos comentários uma situação onde escolher você mesmo ao invés dos outros resultou num resultado melhor para todos os envolvidos. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que não é egoísta cuidar de si mesmo primeiro. É estratégia de sobrevivência. A jornada que percorremos hoje revela uma verdade paradoxal, que ecoa através dos séculos. Aqueles que dominam a arte do egoísmo inteligente não apenas vivem mais felizes, mas frequentemente contribuem mais significativamente para o mundo. Maquiavel não estava ensinando crueldade. Estava revelando uma matemática existencial que poucos têm coragem de aceitar. O altruísta esgotado salva poucos. O egoísta energizado pode transformar multidões. Esta não é uma licença para indiferença ou crueldade. É um chamado para a responsabilidade pessoal mais profunda. A responsabilidade de manter-se inteiro para que possa ser verdadeiramente útil. Quando você protege sua energia como um recurso sagrado, quando estabelece limites como muralhas de um castelo, quando escolhe conscientemente onde investir seu tempo limitado, você não está sendo egoísta, você está sendo estratégico com sua própria existência. A sociedade continuará pressionando você a se sacrificar, a diluir sua essência em 1000 compromissos sem sentido, a carregar fardos que não são seus. Esta pressão não é acidental. Sistemas que dependem da abnegação de muitos para o benefício de poucos têm interesse em manter você exausto demais para questionar, ocupado demais para planejar sua própria ascensão, culpado demais por qualquer momento de alegria pessoal. Mas agora você conhece o segredo. Sabe que sua felicidade não é um roubo da felicidade alheia. Compreende que cuidar de si mesmo primeiro não é narcisismo, é pragmatismo evolutivo. Reconhece que os mais generosos do mundo são aqueles que doam a partir da abundância, não da escassez desesperada. O próximo nível dessa jornada envolve algo ainda mais perturbador: descobrir como as massas são manipuladas a aceitar sua própria infelicidade como virtude, como sistemas inteiros dependem de sua abnegação para funcionar e por que os verdadeiros poderosos nunca seguem os conselhos de sacrifício que pregam para outros. Prepare-se para questionar não apenas seus hábitos pessoais, mas as estruturas fundamentais que definem o que consideramos moral, justo e desejável. Esta é apenas a primeira camada de uma verdade muito mais profunda e sombria sobre a natureza humana, poder e felicidade. Se está preparado para mergulhar mais fundo neste abismo revelador, permaneça conectado. As próximas revelações farão parecer apenas um aquecimento suave para o que realmente governa nossa realidade.